Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Tá? Então hoje nós vamos aí conversar um pouquinho a respeito de urbanização e procurar entender um pouquinho também, talvez daquela atividade econômica, talvez não com certeza, né? Que seja o quê? Que tem uma relação mais íntima com a urbanização. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessa questão relacionada com a industrialização, a atividade industrial, né? Atividade industrial, pô, que trem é isso? Como é que funciona essa tal de indústria, né? Então basicamente é uma atividade do setor secundário da nossa economia, que ela vai ser fortemente caracterizada pelo quê? Pela atividade de transformação da matéria-prima. Lembra você dos setores da economia, aquele lance lá? Como é que era aquilo? Setor primário, matéria-prima, secundária, indústria e terciário, os serviços. Então, matéria-prima produzida no primário e transformada no terciário. Finalmente, um dia ela chega lá no setor de serviços, que não é a nossa preocupação hoje, né? Então, nós podemos dizer assim, teoricamente, que essa transformação de matéria-prima, né, data lá do primórdio, ou dos primórdios da humanidade, certo? Mas nós encontramos basicamente que ela passou a se transformar numa atividade econômica significativa, e digo mais, na principal atividade econômica do planeta, quando disso? A partir da Revolução Industrial Inglesa, né? Então, o que foi essa Revolução Industrial Inglesa aí? Foi aquela revolução lá que nós tivemos o quê? Mais ou menos ali nos meados do século XIX. Como é que dia foi? Tem dia, gente, isso é um processo histórico, né? Então, pode-se dizer ali que a partir mais ou menos de 1830 começaram a ocorrer mudanças lá na Inglaterra, e essas mudanças elas foram ou tiveram sua origem relacionada ao quê? O inglesinho lá foi lá e desenvolveu uma máquina chamada máquina a vapor. Vixe, ele não sabia o que ele estava fazendo e as transformações que aquilo ia trazer ainda, né? Então essa foi a chamada Revolução Industrial Clássica, né? O que acaba acontecendo aí? Só que de lá para cá nós tivemos que essa atividade industrial foi passando por mudanças muito significativas e estruturais. A indústria de hoje não tem nada a ver com aquela lá do James Watt, né? Então é isso que nós vamos começar aqui. Só lembrando você o seguinte, que isso aqui faz parte justamente da frente A, primeira aulinha que nós temos lá da nossa apostila, né? Então o que nós encontramos aqui? Vamos dar uma olhadinha então nessas chamadas revoluções industriais. Então tá aí, ó, nossa primeira revolução industrial. A partir de 1830 mais ou menos até 1870, sempre naquela ideia do mais ou menos, não é mesmo? Então o que nós acabamos? Máquina a vapor, logicamente, ela passou a ter um peso muito grande, né? Primeiro o cara fez lá uma máquina que agora produzia um movimento sozinho, socar-lhe carvão mineral nela e ela ó, trabalhando. E ele foi vendo aquela engenhoca e ele acabou percebendo o quê? Que a principal indústria que nós encontrávamos naquele momento era a indústria têxtil. Então os caras estavam tecendo lã, tecendo algodão num trambolho chamado de tear manual. Então o cara ficava fazendo esse movimento o dia inteiro naquele tear, né? Ô paciência! O que você faz aí? Não deu para perceber ainda, responde educadamente, né? Ele pegou, a máquina dele criava um certo movimento, adapta uma peça daqui, outra dali, e de repente aquela máquina estava fazendo exatamente o mesmo movimento. O que você faz com o tigrão que estava aqui fazendo, né? Tchau, você vai embora. Então olha lá, ó, indústria têxtil, você já sabe como é uma característica, a principal indústria. Carvão mineral foi a principal fonte de energia nesse momento, né? Somado ainda, nós temos uma matéria-prima, o ferro. Tudo era feito de ferro. Eu fico às vezes imaginando, né? Aquela fábrica fechada, um bando de gente trabalhando ali, mulher, criança, idoso, trabalhando aí 15 horas por dia, máquina a vapor feita de ferro. Isso é uma bola de ferrugem sem tamanho, né? Mas tudo bem, né? E que esse cara que estava trabalhando? Trabalhador completamente desqualificado. Estava passando na rua, chega aí meu filho, vem trabalhar aqui, mas não, pode começar a trabalhar, assim vai. Então esse foi, por assim dizer,
o primeiro desenvolvimento que nós tivemos na indústria aí. Só que esse trem aqui, ele vai começar a mudar aqui, né? Vai começar a mudar mais ou menos ali na década de 1870. Então o que nós encontramos, diversos outros países europeus já tinham entrado nesse processo de industrialização e mudanças vão começar a surgir, né? Quais são essas mudanças? Agora já não é um inglês, agora é um alemão, que ele vai inventar um trem chamado de motor a explosão. Motor de automóvel, né? Esse motor a explosão já não é mais na base do carvão, ele vai ser na base dos derivados de petróleo, né? Então ele vai lá, ó, percebeu esse petrolão aqui? Mais fácil, não sei o que, ele produz mais energia que o carvão, então a gente pode acabar fazendo o quê? Acabar justamente aí passar a produzir isso. Mas não foi só o caso apenas e exclusivamente desse novo motor que surgiu aí, né? Nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo também que existiram outras invenções, né? Surgimento do aço. Lembra que eu falei que era tudo ferro? Agora não, uma nova liga mineral chamada de aço. Qual é a vantagem desse novo aço se comparado lá principalmente com o ferro? Já não oxida mais. Além dele oxidar, não oxidar, ele é mais leve e ele é mais resistente, né? Então as siderúrgicas, junto com essa indústria automobilística, que vira uma grande praga, por assim dizer, no mundo, né? Eles vão substituindo cada vez mais a importância da indústria têxtil, não que ela desapareceu. Ela se transforma em uma indústria menos importante, né? O aço substitui o ferro e o petróleo, basicamente, o carvão mineral. E aquele cara do movimento lá, ele continua trabalhando na fábrica. Só que agora ele não pode mais ser uma mão de obra sem qualificação, desqualificada. Ele precisa ser o quê? Uma mão de obra qualificada. Então, por exemplo, até hoje, um país como o Brasil, nós temos a indústria automobilística, a indústria siderúrgica, que a gente sabe muito bem que esse trabalhador ou operário que está lá, ele precisa do quê? Ele precisa ter uma certa qualificação. Não pode ser mais um analfabeto. E às vezes tem que ter uma qualificação muito mais elevada. Tem que manjar uma língua diferente ali para ler um manual, saber às vezes um pouquinho de programação para um torno, coisa parecida. Então isso é uma coisa que muda e muda muito significativamente também, né? Mas daí o que nós acabamos tendo? Isso aí foi ficando para trás, né? Isso aí foi ficando para trás até que nós tivemos o quê? O surgimento disso que passou-se a chamar da terceira revolução industrial, revolução técnico-científica, né? A galera geralmente dá uma generalizada, né? Diz assim, foi a partir da Segunda Guerra Mundial que esse negócio começou. Mas sem sombra de dúvidas, a década de 1970 é um momento melhor de você qualificar como o surgimento disso aí, né? Então essa chamada terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica, ela seria o quê? Seria aquele tipo, aquelas mudanças que vêm ocorrer na indústria devido ao surgimento de alta tecnologia, high-tech o trem agora, não é mesmo? E essa alta tecnologia, ela está relacionada com o quê? Com o surgimento de algumas descobertas. Entre essas descobertas, principalmente nós encontramos o quê? A informática, ela decola de lá para cá, não é mesmo? Os computadores e todos esses sistemas de informática aí, eles passam a ser cada vez sistemas mais presentes, importantes e sofisticados também, né? Como se não bastasse apenas e exclusivamente isso, o que nós acabamos encontrando também? Nós vamos encontrar que além da informática, a telemática, a nossa capacidade de telecomunicações no planeta, ela cresce numa velocidade assustadora. E isso vai se refletir lá na indústria, né? Então a indústria automobilística, siderúrgica e têxtil é importante hoje em dia? É. Mas quais são as indústrias mais importantes? Aquelas que geram mais valor? São, sem sombra de dúvidas, as indústrias relacionadas com o quê? Com alta tecnologia. A galera que está ganhando grana hoje, as grandes corporações mundiais, elas estão nessa onda da alta tecnologia e também da informação. Então essas são características importantes aí, né? Aí a matéria-prima, o aço é importante? O aço é importante ainda, né? Mas será que ele vai ser eterno? Não, né?
Hoje a gente sabe que a indústria desenvolveu plásticos e polímeros que cada vez vêm ocupando cada vez mais o espaço do tal do aço, por assim dizer, né? Daí hoje já se fala aí nessa chegada no século XXI de uma quarta revolução industrial, né? Essa quarta revolução industrial basicamente muito relacionada com o advento da internet. Apesar também que existem autores que dizem, não, isso aí não tem nada de quarta revolução industrial, né? O que nós acabamos encontrando aqui? Isso aí é o amadurecimento da terceira E. Então, existem as duas percepções sobre algumas mudanças que vêm acontecendo aqui. Esqueci de falar lá da terceira revolução industrial, que o trabalhador qualificado ele acaba se transformando no quê? Um trabalhador multiqualificado. Então esse cara hoje que está na indústria, ele deve saber desenvolver uma quantidade muito grande de tarefas. Eles têm que estar estudando, fazendo cursos, se especializando cada vez mais, né? Então nessa quarta revolução nós vamos ter o quê? Basicamente essa onda nova que vem varrendo o planeta, onde a internet está presente em tudo e inclusive também na indústria, né? Então hoje você tem uma participação cada vez maior de grandes sistemas de dados, transferência de informações, interdependência entre unidades produtivas, que elas entram na indústria e entram com tudo, né? Você imagine, por exemplo, assim, década de 1970, você fabricar um automóvel no Brasil. O projeto era feito lá na Europa, vamos pensar, chegava aqui, vamos estudar, vamos fazer, vamos reorganizar toda a nossa linha de produção. Isso levava meses, se não anos. Hoje não. As fábricas de automóvel no planeta, elas são todas iguais. Quando você desenvolve uma tecnologia para produzir um carro novo, procura se adaptar a isso e as alterações já vêm tendo prontinho. Ó, vem, dentro de 15 dias eu quero esse novo modelo na praça. Pensa lá o chefão de tudo isso. Então isso é uma quarta revolução industrial. Onde nós acabamos percebendo o quê? Essa produção industrial nos países desenvolvidos, os países ricos. Então nós percebemos essa realidade. Esses caras, por assim dizer, eles são lá a ponta da lança. Eles são o que existem de mais desenvolvido. Eles estão lá na frente. Então isso aqui é um exemplo dessa linha de produção. O que nós encontramos aí? Nós encontramos, então, provavelmente isso aqui é uma indústria automobilística. Cadê o ser humano aí dentro? Sumiu, né? Tem o quê? Uma quantidade muito grande aí de robôs, essa automação industrial, a robótica, a mecatrônica, ela vem entrando tudo com dentro. E esses caras aí se transformaram o quê? Em gigantescos braços mecânicos, pneumáticos, que tem a função de montar um carro quase que sozinho, né? Então a indústria ela está dispensando cada vez mais essa mão de obra. Mas, por outro lado, nós não devemos nos esquecer que ainda existe o outro lado, né? Existe aí produção nos países em vias de desenvolvimento. Hoje está difícil fazer essa classificação, né? Vamos pensar assim, países também conhecidos como os países emergentes. Está lá também uma fábrica de carro, tá vendo? Olha o cidadão aí, né? Então o que nós acabamos encontrando, né? Nós encontramos que ainda a indústria ela cresce nesses países em desenvolvimento e esse crescimento industrial ele vai ter uma diferença muito significativa, né? Principalmente o quê? Esses setores que são típicos aí de segunda revolução industrial, principalmente, classificados, vistos através da indústria automobilística e a indústria siderúrgica, os países desenvolvidos eles estão olhando assim, isso aí não é tão legal mais de produzir, né? Produzir computador, tablet, smartphone, smart TV, assim, dá muito mais grana por causa da tecnologia e do conhecimento embarcado ali, né? O que nós fazemos com muitas dessas indústrias? Joga esses países em desenvolvimento aí, que ainda eles são um mercado. É só você imaginar assim, qual foi a quantidade de indústria que nós acabamos recebendo aí no Brasil, indústria automobilística nas últimas décadas, né? Isso se chama o quê? A famosa divisão internacional do trabalho, que consiste na especialização produtiva. Um grupo de país ou um país, setor de alta tecnologia, outro de um setor industrial de uma tecnologia menos avançada e ainda existem meros produtores de matéria-prima que nós encontramos aí, né? Então olha lá, ó. Pós a Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial existia uma outra forma de organizar, né?
Você tinha lá os grandes países centrais, principalmente aqueles que já tinham, antes eram as metrópoles, e nós tivemos o quê? Essa mudança ocorreu um pouco e a atividade industrial, ela veio sentindo muito isso. Porque, como eu já chamei a atenção no slide anterior, os países desenvolvidos passaram, em vias de desenvolvimento, se me desculpe, a receber essas indústrias, que muitas vezes essa indústria aí, ela deixou de ser interessante para eles devido à baixa lucratividade, alto consumo de energia e principalmente grande impacto ambiental. Tranquilo? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço para você.